Olá, senhores, olá, senhoras, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Fábio Jurachek e ministro da disciplina de História, divida-se à frente com o professor César no Tarumã. Eu sou professor da sede Santa Felicidade e da sede Centro. Conhecido por Jurachek, Jurassic Park, primo do Shrek, Juracheca, enfim, N coisas, qualquer tipo de substantivo criado em meu nome já não me atinge mais, enfim, né? São quase 4 décadas de existência já sofrendo esse tipo de bullying, mas enfim, não ligo mais para o que os outros amiguinhos falam. Seguinte, meus amigos, então começaremos hoje com as nossas aulas de exercício da frente A, e os exercícios são da aula número 1, né, de pré-história. Você está se perguntando por que a aula 1, se no material está aula 2 e tudo e tal. Houve uma certa questão na hora de revisar o material, que a aula 2 é a nossa aula 1. Nós vamos desmembrar uma aula mais para frente em 2 aulas, né? Que é a aula de Antiguidade Clássica. Então, automaticamente, a aula de Teoria da História está na frente, na frente C, né? Ministrada pelo professor Ângelo e pelo professor César também. Tá? Mas vamos lá, vamos dar seguimento, vamos dar início a essa nossa correção bem rápida e bem básica. Pessoal, nós só vamos corrigir os exercícios obrigatórios, o resolvido e comentado e os obrigatórios. Os exercícios complementares vocês podem fazer em casa como teste. O primeiro exercício que vocês têm na apostila, pessoal, é um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Relativo principalmente ao período neolítico e paleolítico da pré-história. Vamos dar uma lidinha para vocês entenderem. A prática da agricultura e a criação de rebanhos implicaram alterações nas sociedades neolíticas. Nesse contexto, em diversas comunidades do Oriente Próximo, identifica-se, entre outras transformações, o ou a. Amigos, está falando, o enunciado dessa questão está falando diretamente sobre a Revolução Neolítica, ou seja, sobre o processo onde o homem descobre como plantar, né, descobre a agricultura, descobre também a domesticação de animal, ou seja, é um processo grande, não é um processo de pouco tempo, é um processo de vários anos, centenas até milhares de anos, mas que lentamente esse homem vai se estabelecendo no leito dos rios nessas civilizações, que caracteriza o período neolítico, né? A grande revolução neolítica, ou conhecida como revolução agrícola também, você pode encontrar como N nomes. Né? Você tem um monte de coisa ali que está relacionada a esse processo da cultura humana na pré-história. O que você precisa entender é que essa criação de rebanho, essa agricultura, tá? Ela vai acontecer no leito de rios, principalmente. Então, essas civilizações vão se montar próximo dos rios, normalmente rios de grande vazão, que vocês vão ver nas primeiras civilizações, como Egito, Mesopotâmia, Rio Indo, Rio Amarelo, e assim sucessivamente. Tá? E você tem, pessoal, que essas questões, tá? Principalmente a domesticação de animal, a agricultura e o estabelecimento do ser humano no leito desses rios, vai implicar no quê? Nós sabemos que o ser humano, ele quando começa a se fixar no solo, ele passa pelo processo de sedentarização, que é um processo que ele vai começar a se estabelecer nessas regiões e vai formar, obviamente, pela convivência social e política dos cidadãos, vão formar as vilas formando as primeiras pequenas cidades, e as cidades, depois desse amontoado de pequenas cidades, formam as grandes civilizações neolíticas, já na Idade do Ferro, um pouco mais para frente. É esse processo, pessoal, é essa construção que essa pergunta está perguntando, tá? Que ela está levantando essa questão. Mas vamos lá para as alternativas para vocês darem uma olhadinha. O desenvolvimento de impérios caracterizados pelo afastamento das tradições mítico-religiosas em favor de um pensamento racional e naturalista. Não, né, pessoal? Tá? Esse afastamento de tradição mítica, né, na pré-história, principalmente com o Neandertal, que nós temos ali algumas fontes que falam bem sobre isso, e começou-se uma preocupação em relação ao além-vida, né, a sobrenaturalidade, né, e as narrativas míticas começam a aparecer na história humana a partir desse preceito. Claro que podem ter existido antes, mas o Homem Neandertal começa a levar isso um pouco mais categoricamente, que futuramente o Homo sapiens ia institucionalizar essas tradições míticas nas primeiras religiões. Lembrando que as primeiras religiões eram animistas, né? Eram vinculadas às forças da natureza, as suas divindades eram vinculadas a acontecimentos comuns e naturais da vida do ser humano. Esses impérios não se afastaram das tradições míticas, muito pelo contrário, a primeira civilização do nosso ocidente europeu, ali na questão do Oriente Médio, que vai contestar essas tradições míticas é a Grécia Antiga. Né, com o surgimento da filosofia e tal, a procura pelo surgimento das coisas, o surgimento da vida, a arqueia da física, enfim.
tá? Mas nesse pressuposto, as grandes civilizações oriundas desse processo neolítico não vão se afastar dessas tradições, muito pelo contrário, elas vão se embrenhar mais nessas tradições mítico-religiosas. Então essa está errada. B, a ampliação das atividades lucrativas, como por exemplo o comércio, realizado pelos estrangeiros e seus escravos nos domínios das diversas cidades. Sim, pessoal, há um começo dessas atividades lucrativas, mas isso é um processo muito longo, tá? Para se ter essa atividade lucrativa, para se ter essa questão de reconhecer o estrangeiro e principalmente para se ter escravizado, você precisa da formação de um Estado primeiro, dessas relações políticas que começam lá na formação do conceito de família, para que elas fiquem melhor desenvolvidas e mais elaboradas, né? Então, não é essa a questão. Isso é uma decorrência disso, mas não é essa a questão que a questão está te perguntando e está procurando. Letra C, o surgimento de uma prática política descentralizadora que permitiu o livre desenvolvimento econômico das diferentes regiões ocupadas. Pessoal, no início, a prática política é centralizadora ao excesso. Tá? Nós temos o surgimento das primeiras camadas nobres, das realezas, das dinastias, da questão da família que possui privilégios, das famílias que não possuem privilégios, que são destituídas da propriedade privada da terra, da propriedade privada dos meios de produção dessa civilização. Então, há uma diferença muito grande, pessoal, tá? Nesse começo, a prática é centralizadora, ou seja, vai centralizar nas mãos, seja do governante de uma cidade-estado, seja de um governante de um grande império. Tá? A descentralização só vai ocorrer um pouco mais ao longo, ou em outras civilizações que não são essas civilizações em questão nessa questão. E só sobrou a letra D, que é a correta, né, pessoal? Mas vamos lê-la rapidinho. Diferenciação social baseada na riqueza e no poder com o surgimento do Estado, instrumento de controle e apropriação dos recursos naturais. Sim, surgem as diferenciações sociais daqueles que têm, aqueles que não têm propriedade sobre diversas questões da sociedade, e principalmente, pessoal, esse Estado é um instrumento que vai se apropriar de todo o território dessa civilização, vai organizar, vai criar burocracias e elementos burocráticos para dividir esse trabalho e dividir as pessoas entre si para tentar modificar os recursos naturais para a sua sobrevivência, né? A construção de obras de irrigação, a construção de grandes extensões de fazenda ao longo desses rios é uma iniciativa estatal. Surge, então, o modo de produção asiático, né? Um nome marxista dado ao modo de produção utilizado nessas primeiras civilizações neolíticas, né? Propriedade estatal, servidão coletiva e burocracia do Estado. Certo? Próxima questão, então, pessoal. Coloquei ali, então, que letra D está correta. A próxima questão é da Universidade Federal de Pernambuco. Alguns historiadores afirmam que a história iniciou quando a humanidade inventou a escrita. Nessa perspectiva, o período anterior à criação da escrita é denominado pré-história. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Bom, gente, vocês viram no começo da aula que a pré-história, o ponto que divide história e pré-história na teoria, vocês viram que essa teoria tem base na teoria positivista da história, né, que levava em conta que somente quando se tem produção de documentos oficiais, ou seja, documentos escritos, você tem algo passível de ser história. Se você não tem escrita, você não tem história, então costuma se chamar de pré-história. Esse conceito é errado. Hoje nós vamos esse conceito errado, mas não se muda por conveniência acadêmica. Se mudar o conceito de pré-história hoje é mexer no que está quieto e vai só piorar a situação para quem está vindo, né, já com esse conceito de pré-história. Mas o conceito em si está errado, caiu em desuso porque era utilizado pelos positivistas lá no século XIX, quando a história foi concebida como ciência, embora uma ciência diferente das outras ciências, né, com métodos e fontes e experimentalismos bem diferentes, né, quase zero experimentalismo, por sinal. Mas esses cientistas, eles deram esse nome, essa alcunha para a história, uma história que estava ligada diretamente à história, estava ligada à escrita, perdão, né, científica da história. Mas vamos lá. A história e a pré-história só podem se diferenciar pelo critério da escrita. Certo até agora. Logo, aqueles historiadores que não concordam com esse critério estão presos a uma visão teológica da história. Então, se você não concorda com o método positivista, que hoje é questionado, e não tenha dúvida disso, você está preso a uma visão religiosa da história. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, gente? Sem pé nem cabeça essa alternativa. Letra B. Essa afirmação não encontra qualquer contestação. Verdadeiros historiadores já está estranho, né, pessoal? Pois ela é uma prova irrefutável de que todas as culturas evoluem para a escrita. Não. Está totalmente errada pelo conceito seguinte. Verdadeiro e falso historiador é um outro conceito, né, que está ligado muito à ciência. Os historiadores hoje sabem que não é bem assim, que a escrita comunica muita coisa, mas que tudo que foi feito antes do surgimento de uma escrita, que seja escrita cuneiforme na Mesopotâmia ou hieroglífica no Egito Antigo,
você tem sim uma transmissão de mensagens, uma transmissão de pensamento, uma transmissão de ideias. Sejam elas fonemas, sejam pictogramas, ideogramas. Não interessa, existe uma transmissão. Tá? Então, as pinturas paleolíticas e neolíticas, pinturas rupestres, que são fontes de algum ponto do cotidiano, os fósseis, as cerâmicas, das primeiras civilizações ceramistas, a metalurgia, o ferro, isso não é fonte. Né? Isso não é fonte. Hoje nós sabemos que é fonte. Os positivistas não levavam em conta que isso era fonte. Tá? E nem toda a cultura evolui para a escrita, né, pessoal? Existem civilizações ágrafas na história que não têm escrita nenhuma, que nunca tiveram. Então, faço. C. Os historiadores que defendem a escrita como único critério que diferencia a história da pré-história reafirmam a tradição positivista da história. Essa está certíssima, já falamos sobre isso, né? Quem afirma que a escrita é história e a falta da escrita é pré-história está preso ao positivismo, que já foi contestado por vários anos. Que é contestado. Letra D. A escrita não pode ser vista como critério para distinguir a história da pré-história, pois o aspecto econômico é considerado um critério muito mais importante. O aspecto econômico, pessoal, ele está levando, né? Levando-se com essa vibe, saca? Vai evoluindo a civilização, vai evoluindo o aspecto econômico. Então não se tem como delimitar o que é uma economia paleolítica, uma economia neolítica, uma economia da Idade do Ferro, uma economia da civilização. Não, né? É um processo de elaboração e de evolução dessas trocas comerciais. Não tem nada a ver com história pré-história, com delimitação. E os únicos historiadores que defendem a escrita como critério são os franceses. Não. Em razão da influência da filosofia iluminista. Não. A filosofia iluminista pregava outro tipo de dinâmica da história, que vocês já viram em teoria da história, e não necessariamente franceses são positivistas. Os positivistas estão espalhados pelo mundo inteiro, embora Augusto Comte, né, o fundador do positivismo como filosofia, seja francês. Né? Mas não é bem assim, não existe uma regra geral para isso. Né? Tranquilinha, né, pessoal? Letra C é a resposta correta dessa questão. Próxima questão, também a Universidade Federal de Pernambuco. Só um minutinho, tomar uma minha. Já se afirmou ser a pré-história uma continuação da história natural. Tá. Havendo uma analogia entre a evolução orgânica e o progresso da cultura. Sobre a pré-história, qual das alternativas a seguir é incorreta? Tá? Embora a federal aqui do Paraná não use esse negócio de incorreto ou correto, né? E também use sempre o modelo de 5 questões, vocês viram que no exercício comentado eram 4 só. Essa pergunta tem uma peculiaridade. Tá? Ela afirma que a história humana é uma quantidade da história natural. Então, o evolucionismo pregado por Darwin, né, que se aplica à história natural do planeta, à história geológica e também à história animal, se aplica ao homem, à história do animal, racional, entre aspas. Né? Não são tão assim. Beleza, há uma analogia feita aí. Né? Então, quanto mais os organismos também, como na própria questão, quanto mais eles evoluem, a capacidade cultural não seria a palavra correta para se publicar nesse princípio. Mas quanto mais se desenvolveu, né, as questões físicas, as questões fisiológicas e neurológicas do ser humano foi adquirindo outros métodos de pensar e avaliar o seu próprio mundo. Isso é fato, novas invenções e tudo e tal. Isso é um fato característico da pré-história. Pautando nessa afirmação, na evolução do ser humano, na evolução do mundo, na evolução do planeta, tem que encarar a incorreta nesse caso. Mas vamos lá. Letra A. Várias ciências auxiliam o estudo da história, como natural ou como história humana, como a antropologia, a arqueologia e a química. Sim, a antropologia na dimensão do ser humano, estudando o ser humano. A arqueologia, estudando instrumentos fossilizados em grande parte, culturas ceramistas, culturas do ferro e assim sucessivamente. Né? Instrumentos que estão ali num processo, o que se engana, os instrumentos também entram em processo de fossilização, viram pedra, dependendo do seu material. Né? Aqueles que cuidam, pessoal, de fósseis humanos ou animais são paleontólogos. Tá? É outra história, não está aqui, mas são paleontólogos. Arqueólogo artefato, paleontólogo fóssil, fóssil de resíduos humanos ou resíduos animais, resíduos biológicos, né, em grande parte. Então, tá certo. E a química na análise do carbono 14, datação de tempo, datação de material, enfim. Tá? Então tá certo. P. A pré-história pode ser dividida em paleolítico e neolítico, no que se refere ao processo técnico de trabalhar a pedra. Certeza, né, pessoal? Paleolítico, pedra lascada, neolítico, pedra polida. Pedra lascada evoca sobrevivência, evoca o início de uma construção de artefatos e mantimentos. Pedra polida, esses instrumentos já existem, já são bem delimitados as suas funções, em grande parte, só que você tem, integrando-se, né, nesse princípio de construção de instrumento, outros materiais que são polidos. Qual é o material que pode ser polido?
ferro e futuramente os seus derivados. Então, a utilização do ferro, principalmente do bronze e do cobre nesse princípio, na idade dos metais. C. Sobre o Paleolítico, podemos afirmar que foi o período de grande desenvolvimento artístico, cujo exemplo são pinturas antropomorfas e zoomorfas realizadas nas cavernas. Sim, o Paleolítico é o período onde surgem as pinturas rupestres, que têm misturado pinturas de uma realidade, ou seja, de um monte de homenzinho de palito lá correndo atrás de um bisão, fazendo o que tem que fazer, tocando fogo lá, enfim, que seja. Mas você também tem pinturas ali já revelando uma cultura animista na religião, né? Uma pintura antroposomórfica. Para quem não lembra, antroposomórfica é a mistura de homens e animais numa figura só, é uma pintura mais mitológica, e assim sucessivamente. Então tem todo tipo de pintura nessas pinturas rupestres, né? Espalhadas pelos 5 cantos do planeta, pelos 5 continentes. Qualquer lugar que você vá, você encontra algum lugar ali que tem uma pintura rupestre nesses continentes. A exceção da Antártida, que eu realmente não sei, né? Mas eu sei que no resto tem. Então, certíssimo. D. O Neolítico apresentou um desenvolvimento artístico diferente do Paleolítico através dos traços geométricos, do desenho e da pintura. Sim. Sim. Tá? Há uma diferenciação, obviamente, também na capacidade do homem pintar, desenhar, observar esse mundo e reproduzir o mundo que vive, não só também essas questões culturais, questões que são cerebrais e neurológicas, mas questões físicas também. O desenvolvimento de uma postura ereta, o desenvolvimento de maior habilidade com as mãos, sim, isso é um fato consumado. Só sobrou aí, né, pessoal? Mas vamos lê-la. Os primeiros seres semelhantes ao homem foram os australopitecos. Já começa mentindo aí, né, gente? O australopiteco é o primeiro andar da evolução humana, é aquele mais próximo daquele elo que ninguém nunca achou, que separa nós, seres humanos, de macacos, chimpanzés, gorilas, orangotangos e toda essa leva de macaco que tem, tá? Aí que tá, ele é o mais antigo encontrado e datado o mais antigo também, né? Você tem Lucy, que foi encontrado em radar na Etiópia, em 74, se eu não me engano. Tem quantos milhões de anos já, né? 4 milhões de anos praticamente. Né? Então já é tão mentira, já tá errado aí. Mas o complemento dela é mais engraçado ainda, né? Não só os australopitecos, mas o homem de Java também. O homem de Java vocês talvez não conheçam, mas o homem de Java foi o primeiro Homo erectus encontrado fossilizado na história. Foi encontrado na ilha de Java, lá na Indonésia, entre Bali e Sumatra, né? Ali, Singapura, aquela região ali do Sudeste Asiático, né? Então, o Homo erectus é semelhante ao homem moderno? De certa forma, sim, né? É ereto e tal. O Australopithecus nem um pouco. O Australopithecus era muito mais semelhante às espécies de macaco do que o homem ainda, porque é o primeiro do degrau, né? O primeiro de toda a escadaria humana. Que eram bem mais adaptados que o homem de Neandertal. O homem de Neandertal é o nosso antecessor mais próximo, né? Falar que eles eram mais adaptados ao mundo moderno do que o Neandertal é uma total mentira. Então, a letra E está incorreta e está certa para a questão. Próxima e última, pessoal, essa é mó tranquila de fazer, tá? Você vai ter que entender, é uma questão do Enem, obviamente vai lidar com interdisciplinaridade, mas você vai ver que nem tudo na vida se precisa fazer um cálculozinho, tá? De preferência, fuja. É um conselho meu, tudo bem que eu sou suspeito para falar, mas eu não quero ver essas coisas de número aí, não. Esse negócio de número deixa os caras de matemática aí, enfim, né? Quanto mais número na cabeça, mais chifre. É assim que funciona. Senhores, vamos lá. Se compararmos a idade do planeta Terra, avaliada em 4,5 bilhões de anos, tá ali a notação, né? Notação científica aqui, né? Deve ser. Eu me lembro de ter visto isso um dia. Com uma de uma pessoa de 45 anos, né? Então, quando começaram a florescer os primeiros vegetais, a Terra já teria 42 anos, idade do professor Ângelo. Ela só conviveu com o homem moderno nas últimas 4 horas, e há cerca de 1 hora viu começar a plantar e colher. A menos de 1 minuto percebeu o ruído de máquinas e de indústrias e como denuncia, seria ali, que ele acento tá errado ali, depois eu corrijo, tá? Uma ONG de defesa do meio ambiente. Ah, não, é como denúncia mesmo, eu que li errado, tá? Foi nesses últimos 60 segundos, tá difícil agora, hein, que se produziu todo o lixo do planeta. O texto permite concluir que a agricultura começou a ser praticada há cerca de... Amigos, é uma narrativa, uma fabulazinha tão bonita que compara a Terra, né, com sua idade ali de 4 bilhões e poucos anos com um cara de 45 anos. Né? Até os 40 anos sabe-se muito pouco, sabe-se nada, até dos 40 aos 42 não sabe-se quase nada, muito pouco. E dos 40 para frente, nos segundos e dias que vão chegando perto dos 45 anos, aos 46 anos, desculpe, ou 45, leve em conta isso. Esse texto tem várias interpretações aí por fora que tem
edições diferentes, você tem ali explodindo todos os acontecimentos da nossa era cristã, da nossa era de escrita, da nossa era que nós chamamos de pré-história e história moderna. Tá? Então, nós somos uma infinidade, nosso tempo, nossa vida é ínfimo perto ao tempo que existe, né, que separa nós do surgimento do universo ou do próprio planeta Terra. Né? Mas, pessoal, para você descobrir isso, é uma conta que vai exigir um certo raciocínio matemático, mas não precisa fazer esse monte de conta. Fuja dessas contas, pelo amor de Deus, cara. Tá? Não tem o que fazer. Se você levar em conta a questão, pessoal, e os estudos de história, você já matou essa charada. A agricultura começa a ser praticada pelo homem há cerca de mais ou menos 12 mil anos de nós. Né? Não se tem data exata, é processo, não tem o que fazer. Mas se está a 12 mil anos de nós, muito provavelmente você vai procurar na resposta um ponto próximo de 12 mil anos. Né? Que seja 12, 10 mil anos antes de Cristo, que também dá 12 mil anos, ou 14, 9, não tem data exata. A Revolução Neolítica acontece nesse período próximo, já com o homem, o Homo sapiens, a nossa espécie na Terra, que começa a sedentarizar por ventura de ter descoberto maneiras de se plantar alimento, maneiras de se criar gado, que não precisa mais adotar o nomadismo, de ir para um lugar, de ir para o outro, de se aquecer no frio, com a maneira de se manter o fogo que o Homo erectus é o cara que descobriu. Então, não precisa muito disso, né, pessoal? Se você olhar ali, pessoal, nessas respostas, você consegue perceber já que tem uma que está muito próxima dos 2 mil anos atrás, ou dos 10 mil anos antes de Cristo, ou próxima da Revolução Neolítica, datada por experimentos históricos. Nós temos, então, 365 experimentos, não, né? Estudos. Né? Os experimentos são lá para descobrir a idade de certos fósseis. 365 anos, 460, 900 anos, 10 mil anos ou 460 mil anos. Mais próxima, meio óbvia, pelas questões do material histórico, 10 mil anos é a resposta. Tá, viu? Ganhou uma questão do Enem de graça, só fazendo, interpretando e lendo e sem utilizar a matemática, porque história é melhor que matemática. Tá? Haters, por favor, podem me cancelar, não tem problema algum. Vão ter que me aguentar até o final do ano. Tá? Senhores, ficamos por aqui então. Nós não temos mais exercícios. Espero que nós tenhamos ajudado vocês. Essa nova modalidade AD é sim um desafio para todo mundo. Tá? A gente espera que a gente consiga levar em conta. Nós aqui, como professores e alunos, nós não nos conhecemos. Até a gagueira hoje bateu. Infelizmente, aquela semana que foi interrompida. Então, espero que vocês aproveitem muito bem essas aulas das correções, as aulas também dos conteúdos, que também cujo vou ministrar também uma hora ou outra. E qualquer dúvida, nos contactem, porque estamos aqui para isso. Beleza? Tchau para vocês, pessoal. Se cuidem e fiquem em casa o máximo possível. Até. Tá bom? Esse pedacinho do final aqui que eu me despeço e tem que ficar arranjando coisa para parar a gravação. Ainda erra um negocinho. Beleza? Agora sim. Tchau.